Tesouro Direto, qual que é o melhor título para o planejamento de aposentadoria? Na semana passada nós falamos um pouco sobre Previdência Privada e Tesouro Direto e eu mostrei o porquê que Previdência Privada, na minha opinião, era mais interessante em relação ao Tesouro Direto. Se você não viu o vídeo, acessa ele aqui, que tem um comparativo entre Tesouro e basicamente Previdência Privada. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Tesouro, uma ferramenta que surgiram dúvidas no nosso vídeo anterior e que eu quero esclarecer aqui então. Por que o Tesouro é uma alternativa bem interessante também para o planejamento de aposentadoria? Porque ele é o investimento mais conservador que existe no Brasil. As pessoas acham muitas vezes que o CDB lá do Banco do Brasil, o CDB do Itaú, o CDB de um bancão acaba sendo o investimento mais seguro. Na prática não. O investimento mais conservador que existe no Brasil é o Tesouro Direto, né? Então, o que você está nesse processo e basicamente pegando o seu recurso, comprando, dando para o governo, comprando um título de dívida pública do governo, e o governo vai então te dar esse título e com o passar do tempo ele vai, dependendo do título que você escolher, te devolver esse valor investido mais algum investimento. E você ainda tem a possibilidade de, ao longo desse processo, né, ter liquidez para vender esse título antes do prazo pré-estabelecido no contrato. Se eu comprei um título com vencimento em 2030 e quero vencer em 2025, eu eventualmente até posso fazer esta venda, obviamente sofrendo a marcação a mercado, mas eu posso me desfazer desse título antes do prazo de vencimento. Então essa é basicamente a estrutura do Tesouro Direto. Mas para o planejamento de aposentadoria, qual que é a melhor alternativa? No Brasil, no longo prazo, a gente sabe que o país já teve um problema inflacionário muito forte e que existe uma tendência do governo de depreciar o valor da nossa moeda e gerar inflação. No longo prazo é isso que acontece. Tanto que o Banco Central ele não tem uma meta de não ter inflação, ele tem uma meta de ter inflação de 4,5. Tem meses que ela fica acima disso, tem meses que ela fica abaixo. Ou seja, o dinheiro perde poder ao longo do tempo. E por isso que eu acho que no planejamento de aposentadoria, o título mais adequado para fins de aposentadoria são os títulos híbridos, aqueles que têm uma parte pré-fixada e uma parte indexada à inflação. Então, para fins de planejamento de aposentadoria, eu descartaria os títulos pré-fixados, porque os pré-fixados eles podem ser um título muito rentável quando a taxa de juros cai e o seu título pode eventualmente se valorizar. Mas quando a gente tem uma inflação que eventualmente pode explodir, o seu título pré-fixado, digamos que você comprou um título pré-fixado a 11% ao ano e a inflação foi de 15%, você está perdendo o poder de compra neste processo. Então, pré-fixado tem este problema. Para o longo prazo, eu não me posicionaria num título desse devido ao risco inflacionário. O Tesouro Selic é uma alternativa interessante, também super líquida, mas que ele basicamente acompanha o movimento da taxa básica de juros. Por boa parte do tempo, a taxa Selic é superior à inflação, mas há períodos onde ele acaba sendo deflacionário, ou seja, você acaba perdendo dinheiro, né, em relação à inflação por estar associado à taxa básica de juros. Também é algo que tem bastante influência governamental e eu teria um pouco de receio em relação ao título Tesouro Selic para fins de aposentadoria. Ele é uma bela alternativa para outros objetivos, mas a aposentadoria talvez não. E por fim a gente vai chegar então nos títulos indexados à inflação, os títulos híbridos, onde ele tem uma parte que é atrelada à inflação, IPCA, e uma parte pré-fixada, que é uma taxa que promete então entregar um ganho real, um ganho acima da inflação, né? Então ele acaba sendo uma alternativa super interessante para o planejamento de aposentadoria em si. Esses títulos indexados à inflação, basicamente nós temos 4 opções de escolha. O título 1, que é o título IPCA mais com data de vencimento determinada. Por exemplo, eu vou escolher um título IPCA mais 2035. Em 2035 eu vou receber o valor que eu investi, mais os juros, mais a correção inflacionária, tudo de uma vez só, o governo retém o imposto, 15%, né, que vai ter passado mais de 2 anos, e vou receber todo aquele valor de uma vez só para eu administrar. A opção 2, um título que tem uma taxa inflação mais uma parte pré-fixada, só que ele me paga cupons semestrais, ele vai pagando parte dos rendimentos semestralmente. Então isso faz com que eu consiga ter uma renda semestral até a data de vencimento do título. Esta é uma opção. Opção 3, Renda Mais, um produto que foi lançado pelo governo, um título que foi lançado pelo governo recentemente. É um título que você compra com uma data de vencimento pré-estabelecida e nessa data de estabelecimento pré-estabelecida você vai receber tanto o que você investiu mais o rendimento, só que num formato de renda diluído por 20 anos.
Então você passa a ter uma renda por um prazo determinado, né, a partir da data de vencimento daquele título. E por fim nós temos o Educa Mais, que não se aplica para o objetivo de aposentadoria, porque ele é muito parecido com o Renda Mais, só que em vez de ser um prazo de 20 anos, é um prazo de 5 anos somente. Então, para fins de aposentadoria, não é talvez a melhor alternativa. Eu, Stefano, entendo que os títulos IPCA+, então, como eu falei, são os mais interessantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estabelecer qual que vai ser o título que a gente vai escolher. O com cupom semestral, o Renda Mais ou o que vence de uma vez só. E aí isso vai variar de acordo com o perfil e necessidade de cada pessoa. Por quê? A pessoa que não tem muito conhecimento ou que não é pouco disciplinada em relação à administração das suas reservas financeiras, talvez o Renda Mais seja mais interessante, porque você delega basicamente para o Tesouro Nacional o recebimento de um salário, com base no valor que você investiu, e você tem então o recebimento desse salário e a partir daí você então vive. Enquanto que o outro, aquele que tem uma data determinada para acabar, você recebe o valor total e aí, a partir do recebimento desse valor total, você passa a fazer ou reinvestimento ou a utilização daquele capital que foi acumulado até lá. Então, o IPCA+, com data determinada para acabar, acaba sendo talvez uma alternativa para quem tem mais conhecimento, gosta de investimentos e acaba sendo talvez um investidor mais ativo, enquanto o Renda Mais seria para um investidor mais passivo, onde ele quer receber a renda e não quer pensar tanto na questão desses investimentos. O cupom semestral, eu acho que para quem pensa em aposentadoria, talvez ele perdeu um pouco de sentido agora com a vinda do Tesouro Renda Mais, mas também é uma alternativa, só que ele seria um pagamento semestral, ao invés de termos o Renda Mais que vai pagar só lá no final do prazo. São alternativas. Então, obviamente que isso vai variar conforme o seu perfil de investidor, a sua necessidade. Eu já expliquei aqui em relação por que eu acho que o Tesouro não seja a única alternativa que você deveria ter em relação ao planejamento de aposentadoria, como eu falei ali no início do nosso vídeo. Naquele vídeo que eu comparo Previdência e Tesouro, eu mostro isso por quê, mas ele acaba sendo uma ferramenta interessante. Aqui na Musa a gente trabalha com planejamento de aposentadoria, a gente trabalha com consultoria de investimentos. Se você quiser ajuda para montar a carteira, para escolher qual que é o melhor título para o seu perfil, para a sua necessidade, qual o melhor fundo de previdência, qual a melhor carteira de investimentos, entre em contato conosco que um especialista em investimentos vai entrar em contato contigo e vai te ajudar a montar essa carteira de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu momento de vida e as suas necessidades. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Críticas, comentários, sugestões, por favor, faça nos comentários e te vejo no próximo vídeo.